avançar mais ainda em nome de Jesus. Olha, querido, eu quero que você se coloque em pé e abra comigo a palavra de Deus no segundo livro dos Reis, capítulo 6, do versículo 1 em diante. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 1 em diante. Diz assim: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito demais. Amém? Amém, irmãos? Vamos lá, mais uma vez. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito demais. A minha tradução fala pequeno demais, estreito demais. Coloca o versículo 2 aí, nós vamos ler. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali o lugar para habitar. E disse ele: Ide. Fala comigo, ide. Versículo 3. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. Amém? Até aqui. Fecha a tua Bíblia, fecha os teus olhos. Pai, essa tua palavra, fala, Senhor, no nosso coração, que não seja pelo muito falar, mas pelo teu Espírito Santo, que se faz presente no nosso meio. Usa os meus lábios, a minha voz, tudo que é em mim para falar da tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E todos digam amém. Se assente aí no seu lugar, glorificando a Jesus. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Olha, eu quero falar com você, Deus colocou no meu coração, e falar a respeito desse texto. Esse texto que a gente enfatiza muito. Aqui você vai ver, tem um milagre de fazer o machado flutuar. Mas eu quero fazer uma série de mensagens falando sobre alargar a casa. Fala comigo, alargando a casa. Fala para o seu irmão, é tempo de alargar. Fala para ele, é tempo de avançar. E aqui um diagnóstico que alguém faz: está estreito demais o lugar. Está estreito demais para nós, aonde nós estamos. Mas antes de nós entendermos essa frase, antes de nós falarmos sobre isso, eu quero que você consiga visualizar o cenário em que essa história está contextualizada. Aqui nós estamos falando do profeta Eliseu, que era o sucessor de Elias. E neste momento da história, é um momento que, principalmente no Reino do Norte, havia sobre a nação de Israel uma decadência espiritual, momentos sombrios espiritualmente. Vamos lembrar que quem reinava nessa época era Acabe, que era casado com Jezabel. Então, eles haviam institucionalizado a idolatria, o culto a Baal estava espalhado, e toda a moral da nação estava totalmente comprometida. Mas apesar desta situação, no palácio, no Reino do Norte, enquanto o palácio estava totalmente em decadência, Deus estava formando uma geração. A Bíblia chama esses homens de filhos dos profetas. Alguns estudiosos utilizam até o termo escola de profetas. Na verdade, os filhos dos profetas se intitulavam assim porque eles eram discípulos, não que eles fossem filhos biológicos. O termo hebraico usado aqui é Ben Hanevim, que significa filhos dos profetas. A palavra nos mostra que eles viviam em comunidade, aprendiam sobre liderança espiritual, eles aprendiam, eram treinados para ouvir a voz de Deus. Era assim que eles caminhavam com o homem de Deus, caminhavam com o profeta. E a palavra diz que nesse cenário, deles caminhando com Eliseu, no meio de uma decadência nacional, Deus se fazia presente no meio deles.
Sabe, irmãos, não importa como o mundo esteja, pense em qualquer momento da história, por mais sombrio que seja os momentos que nós passamos na história, nesses mais de 2026 anos depois de Cristo, ou pense nos anos antes de Cristo, até, como nesse período de Eliseu, Deus sempre tem uma voz da história. Fala comigo, Deus sempre tem uma voz da história. E a palavra diz que ainda que houvesse decadência, no meio daqueles filhos dos profetas, no meio deles, havia crescimento, havia avanço. Porque quando Deus está presente, há crescimento mesmo em tempos difíceis. E eu profetizo que haverá expansão na tua casa, haverá crescimento na tua família, em nome de Jesus. Mas a Bíblia diz, então, que alguém que estava ali com Eliseu, de repente percebe algo e fala: olha, esse lugar é estreito demais para nós. Talvez para outras pessoas não fosse, mas para eles naquele momento era estreito demais. E toda vez que Deus começa a fazer algo novo, aquilo que é antigo já não serve mais, já não faz mais sentido. E talvez existam pessoas aqui que estão vivendo esse dilema. Veja, quando uma criança cresce, a roupa já não serve mais. Mas não é a roupa que encolheu, a roupa antiga, a roupa não mudou, mas a pessoa cresceu. Quem está comigo aqui, diga amém. Talvez Deus te trouxe aqui hoje, querido, para fazer você crescer, para fazer você avançar. E aí aquela estrutura antiga, daquelas rodas de conversa, daqueles, sabe, daquelas baladas, aquelas coisas erradas, já não te serve mais. Às vezes, Deus cria um desconforto para gerar uma expansão, para gerar um avanço. E isso não é crise, aquele aperto é algo, sabe, que gera crescimento. Agora, para que isso aconteça, alguém tem que enxergar, alguém tem que ter essa visão, alguém tem que falar, tem que perceber, tem que se perceber. Porque quando você não tem visão, você não é nada. Quando você não tem um destino, para quem não sabe para onde vai, qualquer rua serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer ônibus serve. Porque se você tem um sonho, você tem que começar a agir em favor desse sonho. A pergunta é: qual é a sua visão? Você tem uma visão? Eu via esses dias alguém falava: olha, olhe para mim daqui a 5 anos. E passou 5 anos. E essa pessoa avançou muito, cresceu muito, como ele havia enxergado. Será que você tem projetado quais serão os seus próximos 5 anos, 10 anos, 15 anos da sua vida? Qual é a sua visão? Onde você quer estar? Este homem tinha uma visão: olha, já não dá mais. Agora, se a sua visão, que você tem que ter, de enxergar, muitas vezes, que há algo pequeno demais, e você olha para a sua vida e fala: a minha vida está pequena demais, a minha vida de santidade está pequena demais, a sua vida de oração está pequena demais. Como que está a sua vida de comunhão com Deus? Está pequena demais. A sua vida de leitura da palavra está pequena demais. A sua vida de consagração a Deus está pequena demais.
A sua vida de conhecimento está pequena demais. Deus te trouxe aqui nessa noite, querido, para falar para você: é tempo de alargar a minha casa, é tempo de crescer, e eu profetizo que você vai crescer, você vai avançar, em nome de Jesus. Alguém estava dizendo assim: olha, onde eu vivo está pequeno demais, o jeito que a minha família está, é pouco demais, eu tenho que ampliar, a minha vida profissional é pequena demais. Tem gente que se contenta com o resto. Tem gente que se contenta com coisas, sabe, medíocres. Mas Deus te trouxe aqui hoje, querido, para falar para você: é tempo de avançar. Sabe, irmãos, toda criança quando nasce, ela cresce naturalmente, sim ou não? Você não precisa falar para ela: olha, cresça. Você só precisa alimentar ela. Ela só não vai crescer se ela tiver alguma doença muito séria. Mas uma criança saudável, ela vai crescer naturalmente. A pergunta é: onde você quer chegar? A Bíblia diz que esse moço, ele começa a perceber essa visão, e ele vai no seu líder, Eliseu, e fala: o lugar em que nós estamos é estreito demais. Vamos pegar madeiros para alargar a tenda. E a Bíblia diz, a palavra de Eliseu para ele é: ide, é vá. Aqui eu sempre falo, querido, se Deus te deu uma visão, eu estou te dando uma missão. Se Deus te der uma visão, querido, é para você executá-la. Quem está comigo, diga amém. Sabe, cumpra então. Nós precisamos, quem sabe, reconhecer primeiro que algo está pequeno, que algo já não cabe mais. Quem sabe, o seu casamento, você não tem investido no seu casamento, não tem investido na sua família. E quando Eliseu fala para ele: vá, Eliseu está dizendo: olha, ide então. Está dizendo: olha, você que tem que agir. Não adianta nada você ter visão e você não ter estratégia, você não planejar o seu futuro, você não agir com as suas expectativas. Eu estava com um amigo essa semana, e ele é bem sucedido, e ele dizia para mim: olha, ele entrou no tribunal com 25, 27 anos. Ele dizia para mim: olha, quando eu fiz a faculdade, logo que eu comecei, meu pai falou para mim: o sonho dele era ser juiz federal. E se você quer ser juiz federal, então estude já, preste concurso, porque depois que você passar no concurso, você vai ter condições para se bancar e estudar para passar no concurso de juiz federal. E assim ele fez. E passou no concurso e colou o grau 2 anos antes de terminar a faculdade, para poder exercer a atividade jurídica e passar no concurso para juiz federal. E ele estudou bastante, e era o sonho dele passar para juiz federal. Passou no concurso, ficou noivo de uma juíza aqui, no cartório que ele trabalhava, e queria casar, e se ele passasse para juiz federal, ele teria que ir para outro estado. Aí passou num concurso muito melhor aqui no tribunal, para ser procurador do tribunal. Ele dizia para mim: depois que eu passei nesse concurso, eu vi que o meu amigo que estudou comigo passou para juiz federal, aquilo que era meu sonho. Mas hoje eu sou referência para o meu amigo que é juiz federal, porque Deus fez mais do que eu havia pensado. Mas isso mostra, querido, que para você alcançar um objetivo, você tem que ter estratégia. Quem está comigo aqui, diga amém. Veja, ele está falando: olha, esse lugar está estreito demais, nós temos que ir, cortar e alargar. Eu tenho um plano, eu tenho um projeto. Sabe qual é o problema, querido? É que tem gente que se acomoda com a pequenez, que se acomoda com a sujeira, que se acomoda com a coisa errada. Então, ele vive uma vida não de entrega para Jesus, mas uma vida dúbia,
que acha até bonito ir na igreja, mas depois só fala coisa torta, só faz coisa torta, que vive na bagunça. Tem gente que tem até sonho, mas não faz nada para alcançar o seu sonho. Tem gente que se contenta a viver limitado. Quando eu era pequeno, eu sonhava em ter uma bicicleta, e eu passava ali na Avenida Angélica. Na Avenida Angélica tinha um japonês que consertava bicicleta. Eu ia na padaria para comprar pão e via aquelas bicicletas usadas, e era meu sonho ter uma bicicleta usada daquela. E quando eu tinha 9 para 10 anos de idade, meu pai me deu uma bicicleta zerinho da Caloi. Esse era meu sonho de quando eu era criança, ter uma bicicleta. Depois eu queria ter uma moto, um carro. Com 17 anos eu consegui comprar a minha primeira moto, com meu dinheiro, trabalhando. Eu sonhava em ter uma moto. Depois eu queria ter um carro. E Deus vai mudando, Deus vai ampliando. Querido, eu dizia pela manhã aqui, quando eu me casei com a Mirinha, nós moramos, eu tinha fábrica já, eu já tinha funcionários, mas nós moramos 9 anos no fundo da casa do meu sogro. E nós sonhamos em ter casas em muitos lugares, era sonho, a gente chegou a ir ver casa, perto da Vila Angélica, ver casa aqui e tal. Mas há mais de 21 anos, Deus nos deu uma casa muito maior do que tudo aquilo que nós sonhamos, pensamos, planejamos. Nós traçamos meta, traçamos objetivo, mas a nossa visão vai sempre aumentando. Oh querido, a palavra diz no livro de Provérbios 4,18, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais e mais, até ser dia perfeito. Meu irmão, em nome de Jesus, Deus te trouxe aqui nessa noite para você alargar a sua casa. Oh meu irmão, mas não basta ter visão, tem que ter decisão. Fala comigo, decisão. Sabe, olha o que ele fala, é estreito demais, mas nós vamos ao Jordão, nós vamos. Sabe, irmãos, tudo que você sonha pode ter alguns caminhos a ser conquistado, e às vezes você pensa apenas à distância, e você fala, mas são 5 anos, querido. Se você começar a fazer, 5 anos vai passar. Se você não fazer, 5 anos vai passar da mesma forma. Então comece. Quem está comigo aqui, diga amém. Comece agora, decida, eu quero ter a casa dos sonhos. Decida, querido, Deus vai abrir as portas e vai realizar teu sonho. Sabe aonde você quer? Agora tem gente que se acostuma tanto, que ela não precisa, e ela adquire. Eu viajei com a minha esposa agora, e a gente via cada loja que tinha um monte de coisa, que se você comprar vai ficar tudo na sua casa e ninguém vai olhar para nada. Querido, aquilo que você não precisa, por mais barato que seja, é extremamente caro. Quem está comigo aqui, diga amém. Se você não precisa, então é caro. Para que você vai comprar? Tem gente que compra coisa que ela não precisa, só porque está barato, só porque ela acha que é uma oportunidade. Então acredite, irmãos, sonho sem estratégia não é nada. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para você alargar a sua casa. Isaías 54:2, a palavra diz assim, olha, alarga o espaço da tua tenda, amplia o lugar da tua tenda. Diga aleluia. Sabe, querido, então não aceite viver pequeno, na mesmice. Sabe, às vezes você fica acomodado, mas acredite, querido, Jesus vai dizer lá em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Fala comigo, a vida abundante do Senhor Jesus é a que eu espero para a minha vida. Agora olha só, querido, a Bíblia diz, que fala que lá no livro de Efésios capítulo 3 versículo 20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, fala comigo, infinitamente mais, do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, que em nós opera.
Oh, querido, eu quero profetizar em nome de Jesus. Deus vai fazer mais na tua vida, Deus vai fazer mais na tua casa, Deus vai fazer mais na tua família, Deus vai fazer mais na tua vida profissional, Deus vai fazer mais na sua vida sentimental. Eu não sei qual é o teu sonho, meu irmão, mas em nome de Jesus, se decida hoje, sair da mesmice, e Deus vai fazer mais na tua família, na tua vida, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Me ajuda aí, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Agora tem gente que vive uma fé pequena, uma visão pequena, uma oração pequena, uma entrega pequena, mas acredite, irmãos, sonho sem decisão vira frustração. Se você não se decide, você vai se frustrar. Então, o que está apertado hoje? O que precisa avançar? É o seu casamento? É o seu compromisso com Deus? É a sua disciplina de ser servo, de ser marido, de ser, sabe, um funcionário, de ser um patrão? O que está apertado demais? É a sua intimidade com Deus? É o seu tempo de comunhão com Deus, de leitura da palavra, de busca? Mas sabe qual que é a maior pequenez na vida de alguém? É viver sem Jesus, ou viver acostumado com Jesus, ou fazer daquilo que nós fazemos aqui apenas um costume, um hábito. Eu vou na igreja, eu estou lá, eu acho bonito, eles cantam, bate palma, sabe, é um clima gostoso, acho bonito. Sabe, querido, Deus não precisa que você ache bonito, Deus precisa que nós tenhamos sentimento. Dura coisa é quando alguém perde a sensibilidade pelas coisas de Deus. Talvez tem pessoas aqui que antigamente, sabe, tinha temor de Deus, tinha referência, mas que foram perdendo essa essência, que foram se acostumando com as coisas de Deus, e são como os filhos de Aminadab, acostumados com a arca. Faz esse ano 36 anos que eu sirvo a Jesus, mais de 26 anos eu estou nesse altar. Mas o que eu peço para Deus todos os dias, Senhor, que eu tenha a mesma sensibilidade, o mesmo temor, para subir no altar do Senhor, para entender aquilo que está lá em João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos de Jesus. Sabe, irmãos, não adianta nada você ter a empresa dos sonhos, você ampliar a sua empresa, você ampliar a sua casa, você ampliar a sua carreira, mas a sua alma for pequena, a sua alma se perder. A Bíblia diz lá em Marcos 8,36, o que adianta o homem, o que aproveita o homem, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Portanto, querido, a maior pequenez é viver sem Cristo, é viver sem Jesus. 2 Coríntios 5,17, a palavra fala assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo na sua vida. Querido, em nome de Jesus, eu profetizo que você vai sair do lugar do aperto, e Deus vai fazer algo novo na tua vida sentimental, na tua vida espiritual, meu irmão, na tua vida familiar, na tua vida conjugal, na tua vida de intimidade com Deus. Deus está fazendo algo novo aqui, porque sem Cristo a vida é estreita demais. Tem muita gente que tem até um sucesso externo, mas internamente está vazio, está apertado, porque a verdadeira expansão, querido, ela começa internamente. Quem está comigo, diga aleluia. Não importa, veja, era a época do rei Acabe, mas ali havia avivamento, ali havia expansão. Querido, pode o mundo estar caindo lá fora, tem guerra, tem isso, tem aquilo, mas aqui na tua casa haverá paz, haverá alegria, regozijo, honra, a bênção de Deus. Mas acredite, querido, expansão exige decisão. Os filhos dos profetas não apenas disseram, olha, Eliseu falou, olha, podem ir. Eles disseram, nós vamos. Mas eles chegaram
e disseram para Eliseu: vem conosco. Eles reconheceram a autoridade espiritual de Eliseu. Sabe, irmãos, só pode ter autoridade aquele que se submete à autoridade. Está cheio de gente hoje que se julga o sabidão, que sabe tudo, mas que não tem, sabe, a mínima noção do que é se submeter, do que é estar debaixo de uma autoridade, debaixo de uma palavra, de alguém que não vai sozinho. Deus certa vez fala para Moisés: Moisés, olha, você pode ir com esse povo aí porque eu não vou com vocês. E Moisés vai falar, lá em Êxodo 35:15, se não me falha a memória, ele diz: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos deixes sair daqui. Sabe, querido, o que nós precisamos é da presença de Deus. A palavra diz, lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22, não sejam somente ouvintes, mas sejam praticantes da palavra. Você quer vitória? Decida ser praticante na palavra, decida ter Jesus. Sabe o que Josué vai dizer lá em Josué 24:15? Eu não sei quanto a vós outros, mas eu e a minha casa, nós já decidimos, eu e a minha casa, nós decidimos, nós serviremos ao Senhor. Fala comigo: eu e minha casa. Diga forte: eu e minha casa, já decidimos, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Sabe, se decida hoje, se decida por Jesus. Quem sabe Deus hoje pergunta para você: você quer viver apertado? Você quer viver no estreito? Talvez hoje você comece a perceber que a sua vida está pequena demais, porque Jesus não está no centro. Pode ter um monte de coisa no centro, menos Jesus. Tem um monte de coisa no centro da tua vida, menos o arrependimento. A Bíblia diz em Atos 3,19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Deus espera de cada um de nós, querido, arrependimento, mudança de rota, sabe, ter algo novo na nossa vida todos os dias. Nós somos renovados na presença do Senhor. Romanos 10:9, a palavra diz que se com a tua boca confessares a Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então será salvo. Sabe, querido, experimenta hoje confessar a Jesus Cristo. Experimenta hoje, sabe, eu não sei o que está estreito, eu não sei se é o seu relacionamento, se é o seu casamento, eu não sei se é a sua vida com Deus, se é a sua vida profissional, se é a sua vida espiritual, se é a sua vida sentimental. Eu não sei o que está estreito, eu não sei se você tem vivido uma vida flácida. Sabe o que é flácido? Pastoso, aquele que não é convicto, aquele que não é firmado, aquele que não está na rocha, em Jesus Cristo, aquele que é um chuchu, que pega gosto de qualquer coisa. Você não é um crente chuchu, querido, mas você é um crente que vai temperar esse mundo. Você é a luz do mundo. Quem está comigo, diga aleluia. Sabe, querido, Deus te trouxe aqui hoje para você confessar a Jesus, para você dizer: eu quero sair desse aperto, mas eu quero alargar. Quem crê que Deus vai alargar a tua casa, diga aleluia. Deus vai alargar os teus sonhos, queridos, em nome de Jesus. Eu quero que você declare comigo: eu não vou viver. Fala comigo: eu não vou viver pequeno. Diga forte: eu creio que hoje é um tempo de expansão. Diga forte: eu fui chamado para mais. Eu fui chamado para mais. Oh, querido, acredite, uma casa grande, uma casa alargada, ela começa com o coração rendido ao Senhor. Quem aqui hoje está disposto a se render ao Senhor? Diga amém. Eu quero que o Ministério do Louvor venha aqui à frente. Eu quero que você curva sua cabeça aí, feche seus olhos, em nome de Jesus. E quem sabe, há pessoas que estão aqui hoje, querido, que nunca se entregaram a Jesus,
de verdade. Quem sabe pessoas que estão aqui hoje e que vivem uma vida estreita espiritualmente. Sabe, querido, que vive uma vida pequena porque não tem Jesus, porque nunca confessou Jesus, porque nunca se arrependeu. E a minha pergunta hoje é: quem sabe você está aqui nessa noite? Será que você quer entregar a sua vida para Jesus? Será que você quer se voltar para Ele? Será que você quer recomeçar hoje e expandir espiritualmente? Será que você quer ser um cristão de verdade? De alguém que tem intimidade com Jesus? De alguém que tem certeza da sua salvação, certeza da vida eterna? De alguém que fala assim: olha, eu não vou viver nessa pequenez que não avança, que não cresce, na oração que não cresce, sabe, na entrega, no serviço, na obra de Deus, que não quer servir a Deus de verdade, de corpo, alma e espírito. Oh, querido, quem sabe hoje Deus quer expandir você espiritualmente. Se tiver alguém aqui hoje, sabe, que quer se entregar para Jesus de corpo, alma e espírito, eu quero que você levante a sua mão bem alto aí, em nome de Jesus, que eu quero orar por você. Com seus olhos fechados, com a sua cabeça curvada, levanta a sua mão bem alto. Se você está aqui, glória a Deus, temos algumas mãos levantadas de pessoas que estão se entregando para Jesus. Se você quer se entregar para Jesus, temos mais 1, 2, 3, 4 mãos levantadas, 5 mãos levantadas. Pessoas que estão levantando as suas mãos, se entregando para Jesus. Oh, querido, eu quero que todos agora repitam essa oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus, diga forte: Senhor Jesus, eu reconheço que eu preciso de Ti. Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu creio que Tu és o único Senhor e Salvador da minha vida. Jesus, amplia o meu coração, a minha vida contigo, e faz de mim uma nova criatura no Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Se coloque em pé toda a igreja. Querido, se você levantou a sua mão e puder, saia do seu lugar rapidamente. Vem aqui à frente que eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida aqui. Pode sair do seu lugar rapidamente. Você que levantou a mão, se você está do lado de alguém, vem aqui à frente que eu quero orar por você aqui, abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Você que está se entregando, voltando para Jesus, quem sabe você estava afastado dos caminhos do Senhor. Hoje é dia, querido, de você expandir, de você crescer para a glória do nome do Senhor. Se você estiver e quiser, saia desse lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar pela tua vida, enquanto nós adoramos a Deus com essa música, declarando que Ele é o único Senhor da nossa vida. Declare isso em nome de Jesus. Aleluia. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? O que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Tua presença, Aleluia. é o que me basta. Quem sou eu sem Teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta.
ti não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Levanta suas mãos, querido. Só tua presença é o que Levanta suas mãos. me basta. Eu te levarei por onde eu for. O Espírito Santo sopra em cada coração, em cada vida, meu Deus. Faz com que cada um aqui, ó Deus, seja hoje tocado por ti, ó Deus, para ser um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, meu Deus, um filho melhor. Meu Pai, faz de homens e mulheres aqui cheios da tua graça, pessoas, ó Deus, que a despeito da sociedade, totalmente, Senhor, quem sabe, fora dos padrões, totalmente desassociada da tua vontade, como era no tempo de Acabe, meu Deus, que possa viver aqui internamente no nosso coração um crescimento, uma expansão que vem do Senhor, Pai. Eu abençoo cada um para possa viver o melhor mês de março da história da vida deles. Eu profetizo que este mês de março é o mês de avanço, é o mês de alargar a tenda, de alargar a casa, oh meu Pai, de alargar a vida espiritual, a vida sentimental. Meu Deus, ninguém aqui vai viver na mesmice, oh meu Pai. Eu abençoo cada um dos seus filhos, nos dê uma noite de paz, uma noite tranquila e uma semana de vitórias. Eu os abençoo em o nome de Jesus e para a glória do Senhor. Aleluia. Coloca a sua mão na posição de receber, feche seus olhos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e a consolação insondável do Espírito Santo de Deus, que excede todo entendimento, sendo convosco permaneça hoje e sempre. Amém e amém. Traga a mão do alto da cabeça, será com o óleo da unção descendo sobre as suas vestes, em nome de Jesus. Levanta sua mão bem alta, faça convosco. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Uma ótima semana e o melhor mês de março da história da tua vida, em nome de Jesus.